E aí pessoal do Universo Antares, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje vamos dar continuidade à nossa playlist analisando todos os contos do H.P. Lovecraft. E fazia tempo que eu não trazia um vídeo de análise de contos, mas aproveitando o mês de horror que a gente está para ingressar, eu resolvi dar continuidade e provavelmente vou trazer mais vídeos sobre até a gente terminar com essa fantástica série. Mas bom, o vídeo de hoje vai ser sobre um conto muito da hora que eu tinha esquecido, que era tão bom assim, mas eu acho que ele é muito bom porque ele é muito proveitoso se você conhece a mitologia do autor. O H.P. Lovecraft era conhecido não somente pelo seu estilo de prosa, pelas suas histórias e narrativas de terror, mas pela mitologia que ele criara para servir de base, digamos assim, para essas aventuras, né? Para esses pesadelos pelos quais os personagens passam. E os sonhos na casa da bruxa, que vocês conseguem ver, aqui, tô lendo nessa edição, tá? Na edição da editora Pandorga. Se eu não me engano, ele tem o título em inglês é The Dreams in the Witch House. Ele foi escrito em 1932 e publicado pela primeira vez, eu acho que é em junho de 1933, na Weird Tales, beleza? Então, bom, vamos lá. O que é esse conto, né? Ele é um conto de tamanho médio, mas ele é bem interessante porque aqui a gente vai acompanhar a história do Walter Gilman. Ele é um matemático ele está cursando matemática na Universidade de Miskatonic. Para quem não conhece, basicamente essa história se passa em Arkham, que é uma das cidades fictícias que o autor criou, na qual diversos dos seus contos se passam. E nessa cidade basicamente tudo de ruim acontece. Tipo assim, a cidade amaldiçoada que o H.P. Lovecraft criou, e onde várias histórias se interligam, né? Mas o Walter Gilman faz parte dessa Universidade de Miskatonic. Para quem não sabe, a Miskatonic é uma universidade também fictícia, que o autor criou justamente para poder fazer com que os acadêmicos, né, tenham parte também no terror. Então a Miskatonic é tida por essa universidade que é, digamos assim, que é um antro, é o berço de vários acadêmicos charlatões, lelé da cuca, sabe, que acreditam em ocultismo e tudo mais, só que a diferença é que, de fato, muitos deles estão certos. Mas então o Walter Gilman, ele, para poder bancar a faculdade, né, ele acaba se hospedando em locais muito baratos, assim, horrivelmente baratos. Mas tem outra coisa que o leva à casa da bruxa, né? Que é essa casinha aqui, como vocês podem ver, uma casa estilo holandês, assim, bem precária. E bom, ele fica hospedado nessa casa porque, como o próprio título já diz, a casa da bruxa, ela é tida como... tipo, ninguém quer se hospedar ali, ninguém até aquele momento em que ele se hospedava naquele prédio, porque ali é onde supostamente uma bruxa dos tempos coloniais chamada Kezia Mason, ela se localizava, né? Ela morava ali, e quando ela tinha sido presa, depois de confessar os seus crimes e diversas atrocidades, enquanto ela estava na cela, ela conseguiu basicamente, através de um feitiço, sumir. Tipo assim, ela entrou através da parede e sumiu por outras dimensões. E aí essa lenda ela persiste até os dias de hoje, né? No caso, até a narrativa que acontece. E o Walter Gilman, ele se sente atraído porque, à medida que ele estuda matemática, ele está na busca de teorias e equações que tem como pressuposto transcender a dimensão, né? As 3 dimensões conhecidas. E aí muito do ocultismo que essas bruxas, mas principalmente esses estudos da Kezia, né? Não estudos dela necessariamente, mas dos rituais dos quais ela participava, acabam sendo curiosamente parecidos com as equações que ele faz. E aí ele se sente atraído desse ponto de vista místico também pela casa. Lógico que tem outros integrantes inquilinos ali, mas ele acaba ocupando o espaço onde supostamente essa bruxa havia se localizado, e como é próxima do sótão, ele consegue perceber que está tudo bloqueado por madeiras, assim, ripas de madeira mesmo. E como é que a história fica interessante? Bom, ele está estudando para os exames parciais, ele está se dando muito mal,
porque ele começou a ter uma febre e ele começa a ter sonhos, e toda vez que o Lovecraft menciona sonhos, nós temos que tomar um pouco de cuidado, porque muitas das coisas ficam evidentes. Então, muitas vezes que ele vai falar que é um sonho, na verdade não é um sonho, é algum tipo de interação do personagem para com o horror, e é justamente o que acontece aqui. Mas nesse caso, os horrores são presenciados, são experienciados de maneira tão fantástica que os personagens acabam achando que de fato eles estão sonhando. Então essa que é a graça do horror cósmico, é você apresentar um inimigo que ele é tão... uma parada que é tão grotesca que a pessoa não tem nem capacidade de identificar se aquilo que ela tá sentindo, que ela tá encarando de fato real ou não. Então começa aqui com esses sonhos, né, que o Gilman tem. Ele é visitado por essa bruxa e por no caso essa bruxa já tá uma velha tipo raquítica, e ela é acompanhada por um demôniozinho assim grotesco demais, endemoniado, que é como se fosse um vampiro. E aí ela arrasta ele por ângulos das paredes, assim, ângulos que são não euclidianos, ou seja, eles não pertencem à realidade. Ela simplesmente abre uma fenda dimensional e arrasta ele para mundos completamente fantasiosos. E assim, a gente consegue ver o reflexo da nossa dimensão nesses mundos, mas a maior parte deles tem criaturas orgânicas que atuam de forma inorgânica, criaturas, objetos inorgânicos que são orgânicos. Então, assim, é uma puta de uma viagem. Ele vai atravessando conglomerados de esfera, de poliedros, de prismas que ficam seguindo o personagem, enquanto a bruxa acaba, digamos assim, assediando ele do ponto de vista de que ela alerta que ele está chegando próximo da verdade, que os estudos dele de fato estão sendo corretos. E aí o que acontece? Ele acaba parando numa dessas... Ele visita várias vezes durante várias noites, mas uma dessas visitas mais legais é quando ele aparece na cidade de Hillé, que é basicamente a cidade fictícia, digamos assim, a Atlântida que o H.P. Lovecraft criou, onde ficam as suas criaturas, né? Tem tanto no mundo real, enterrado, quanto também em outros mundos fantásticos, né? No caso, aqui a bruxa, que até alterca com ele nesse sentido, ela fala que ele precisa servir a Azathoth, que é um dos grandes deuses poderosos aí, que reina numa galáxia distante, e que ele consegue ver, né? O Gilman ele consegue ver através dessa cidade. Ele fica abismado com de fato as características completamente extraordinárias da cidade, completamente grotesca, mas principalmente as pessoas que nela habitam, as criaturas. E as criaturas, bom, para quem leu Sussurros na Escuridão, né, que a gente comentou também, aquelas criaturas que parecem até como posso dizer, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui, aquelas criaturas que parecem uma água-viva, não sei dizer ao certo, porque o Lovecraft ele fazia isso também de propósito com as narrativas dele, mas essa daqui, ó, essas criaturas aqui, ó, vocês podem ver que ilustra o Sussurros na Escuridão. Elas habitam essa cidade, e aqui a gente consegue ver no Sussurros da Escuridão, né, para quem não sabe, essas criaturas elas têm um modo de andar muito particular, porque a Terra não é o planeta natal delas, né? Mas nessa cidade aí onde eles estão, que se assemelha a Hillé, né, muito, apesar de não ter uma citação direta, então pode ser outra cidade que eu estou me confundindo, mas ela é muito parecida nesse sentido, eles andam de maneira completamente normal, assim. E aí o Gilman, obviamente, fica apavorado com isso, porque ele percebe que existe tipo um tratado entre essas criaturas, no sentido de uma hierarquia que é respeitada, e à medida que os humanos eles vão alcançando essas habilidades quase oníricas, porque o título, né, Os Sonhos da Casa da Bruxa, ele é meio contraditório, né, mas o autor ele fez isso de propósito, que os horrores que o Gilman experiencia, né, ele experimenta, eles são tão extraordinários que parecem um sonho, mas na verdade a graça do conto é você ir descobrindo que não é um sonho, o que ele está vivenciando é real, né? E aí o conto ele tem uma crescente, né? Porque o que acontece? Todo ano em Arkham tem o ano do Sabá das Bruxas, né? Que é quando, digamos assim, o contato entre o mundo espiritual e o mundo dos humanos fica
estreito, e aí os criaturas, os espíritos malignos, eles saem. E aí o que acontece? A gente tem um horror construído em direção a isso. O Gilman diversas vezes ele acorda completamente apavorado, e num desses devaneios, né, ele acaba sentindo atrações por pontos específicos no céu. Ele acaba tendo vontades, tipo assim, instintivas, completamente vontades que ficam sobrepujando os outros comportamentos dele para que ele saia daquela cidade. Então tem momentos que ele está saindo, por exemplo, ele vai ver numa das ilhotas que cerca a arca, né, que ele consegue ver, ele acha que ele vê a bruxa, nas docas. Ela está acompanhada sempre de um como se fosse um rato de estimação, mas a gente sabe que é esse demôniozinho, né? Então é muito interessante como é que o conto ele vai trabalhando essa ideia de, tipo assim, cara, quando você encontra, chega um determinado momento no horror que ele te atrai, né? É o famoso, aquela frase, né? Quando você olha pro abismo, o abismo olha para você. E o Gilman se sente perseguido, ele não consegue sair dali. Ele tem essa coisa de, tipo assim, ao mesmo tempo que ele tem muito medo, ele tem muita atração sobre aquilo, sabe? E o Lovecraft vai trabalhando isso à medida que ele vai perdendo um pouco da sanidade mesmo. Ele fica muito mal na faculdade, mas tudo chega num ápice, assim. Primeiro ele tem uma interação, de fato, nessa cidade, né? Que ele acaba tendo que se pendurar, se agarrar para não perder o equilíbrio. E ele pega um desses ídolos, e quando ele acorda, esse ídolo está no quarto dele. Essa é a primeira grande interação. Inclusive, ele leva para a universidade, e os acadêmicos de lá, os antropólogos, eles ficam abismados também no sentido de interessados, né, na narrativa dele. Ele começa a ganhar muito renome na faculdade porque ele começa a descrever formas, processos matemáticos através do qual a interação entre esses mundos poderia ser alcançada de maneira muito precisa, como se ele tivesse experienciado aquilo. E a gente acaba descobrindo que de fato ele experiencia. Mas uma dessas interações, né, que ele tem com a bruxa, que é mais pro final, o que acontece? Ele acaba sendo chamado, né, para um compartimento do sótão. Ainda ele acha que ele está sonhando, né, mas ele vê o Homem Negro. Muito provavelmente o Nyarlathotep, que é um intermediador, um mensageiro, que acaba oferecendo o livro de Azathoth para ele assinar, ou seja, fazer esse tratado de que ele vai dar parte de si pro culto a Cthulhu, né, e para outras criaturas também. E aí ele acaba assinando a contragosto, ele acaba sendo enfeitiçado, ele acaba cometendo algumas atrocidades, inclusive o sequestro de crianças para sacrifício para esse culto. E aí o conto termina justamente com ele tá prestes digamos assim, tem um sacrifício macabro de uma criança, assim, ela tá prestes a ser sacrificada numa espécie de mesa, assim, com uma bacia em que o próprio Gilman segura, ele é enfeitiçado, forçado a segurar, e ela é cheia de hieróglifos, assim. Então, antes que ela mate o menino, Gilman parte para cima, ele tenta impedir a morte do garoto. Lógico que ele acaba tendo uma luta muito maneira entre os dois, assim. Ele mata, velho, ele pega um crucifixo, é engraçado, né? Porque um dos inquilinos, que se eu não me engano não vou lembrar o nome dele, mas um dos inquilinos é muito religioso. Ele fala, esse crucifixo vai te ajudar. E aí você pensa assim, bom, vai ajudar de maneira sobrenatural ele, né? Ele coloca assim, mas o próprio personagem não tem, digamos assim, fé que aquilo vai protegê-lo. Só que aquilo protege de uma maneira literal, ou seja, ele pega a corrente do crucifixo e enforca a velha, mas não sem antes o demôniozinho atacá-lo e aí conseguir matar a criança. Depois daquilo ele fica completamente surdo, né? Porque acontece esse sacrifício durante esse sabá de fato. Ele tenta voltar para casa, para onde ele estava, mas ele fica completamente surdo por conta dos sons que ele ouve, né? Desses cânticos e tudo mais que são interação com essas criaturas do além para com o plano terrestre. E aí o conto termina com o demônio, né, que se sente, esse demônio pequeno, ele se sente amargurado pela morte da bruxa, né, que era dona dele, ou pelo menos havia uma relação quase fraternal entre eles. Ele vem se vingar do Gilman. E aí o amigo dele, que é o Elwood, que também é um acadêmico, acaba
ficando abismado junto com os outros inquilinos que percebem o ataque dessa criatura e todo mundo mete o pé da casa da bruxa. E aí o Lovecraft retrata muito bem como o ciclo vai se repetindo depois que eles saem. E aí a polícia, né, na época da demolição, né, quando as autoridades indicaram que aquela casa já não poderia mais ser habitada por saúde pública, eles resolvem demolir. Quando eles iniciam o processo de demolir a casa, de demolição, eles encontram ossadas de diversas vítimas e os ossos dessas criaturas, e é muito maneiro. O conto termina de uma maneira assim absurda, no sentido de tipo assim, tá, acabou, mas olha o que aconteceu aqui, olha o que está por vir. E aí é isso, o conto termina e a gente fica com aquele gostinho de tipo assim, caraca, mano, será que isso vai voltar a se repetir? Quem é um homem negro, né? Alguns policiais, eles até retratam, né? O Elwood, ele fala que alguns policiais interromperam um culto macabro numa região remota da cidade e que entre eles estava um homem negro muito alto. E para quem sabe um pouquinho mais do Lovecraft, né, sabe que o Nyarlathotep ele consegue assumir essas formas humanas de quando em quando. Então é muito interessante ver esse contraste, como ele já dá como posso dizer, ele já dá deixas, né, para próximas aventuras. Mas é isso, eu gostei muito desse conto, espero que vocês tenham gostado também, se vocês já leram e se vocês não leram, que esse vídeo possa fazer com que vocês se interessem pela leitura. E é isso, eu vejo vocês na próxima análise de conto. Até lá!